Olá pessoal, já está no ar mais uma edição do seu, do meu, do nosso querido programa Vida e Saúde. Um programa que passa aqui no seu canal SRTV e leva até si temas super interessantes. E hoje não vamos fazer diferente, preparamos um tema super especial para o nosso telespectador aí em casa. Com certeza, Admira, preparamos para o nosso querido telespectador um tema super interessante, tema esse que muito preocupa a nossa comunidade. E para nos ajudar a abordar este tema, temos aqui conosco uma convidada esta que com certeza vai aqui poder esclarecer as nossas dúvidas e nos deixar a par deste tema que muito preocupa a nossa comunidade. Para a edição de hoje temos como tema uniões prematuras. Queremos nós entender o que são uniões prematuras, qual é o impacto, melhor dizer, que a união prematura traz na vida da rapariga, da menor, melhor dizer, que está inserida numa comunidade e que é frequente encontrarmos crianças menores que se envolvem prematuramente. Vamos agora passar a palavra à nossa convidada para poder se apresentar. Obrigada. Boa tarde. Em primeiro, saudar a todo telespectador que esteja ligado a este programa. Eu chamo-me Sara Boaventura, sou estudante finalista do curso de Psicologia Clínica. Muito obrigada, Cidália, por ter aceito o convite de participar aqui no nosso programa Vida e Saúde. Como minha colega Filomena já havia adiantado, hoje vamos falar acerca das uniões prematuras. Vamos tentar saber um pouquinho acerca da nossa convidada, quais são as causas que levam às uniões prematuras, as possíveis consequências, até a criação de estratégias para minimizar, ou seja, lidar com a prática das uniões prematuras. Uma vez que a nossa convidada já aqui se apresentou, deixa eu dar a nossa primeira questão a ela. Bom, eu gostava de saber, quando falamos de uniões prematuras, o que é que pretendemos dizer? Ou seja, o que é concretamente união prematura? Obrigada pela questão. Falando de uniões prematuras, é falar de qualquer tipo de união maritalmente que envolve uma pessoa menor dos 18 anos. Aqueles casamentos que vemos na nossa sociedade, nos nossos bairros, que envolve uma menor, se calhar alguém de 16 anos, de 15, já tem bebê, já está casado, isso é união prematura. Ok, suponhamos que estamos perante uma situação de dois menores. Pode ser considerado uma união prematura? Claro que sim, pode ser considerado, sim, porque, afinal de contas, trata-se de menores. Os dois são menores. Estão envolvidos em uma união maritalmente. Não deixa de ser união prematura. Ficamos aqui a saber o que são uniões prematuras. Com certeza o nosso querido telespectador deve ter aí acatado este ensinamento. O ensinamento este que é de grande valia, pois é uma realidade nas nossas comunidades. Bem, Cidália, quais são os fatores que influenciam para que haja as uniões prematuras? Uma questão bem interessante. Primeiro dizer que as causas que levam aos casamentos prematuros, no meu ponto de vista, primeiro é a pobreza. A pobreza é a maior consequência que leva as raparigas aos casamentos prematuros. Por quê? Eu falo de pobreza porque temos visto nas nossas comunidades ou nas televisões passam informações de casos do gênero, em que alguns pais submetem seus filhos ou as suas raparigas aos casamentos prematuros, achando que vão aliviar a sua pobreza ou as suas despesas. Acabam submetendo essa rapariga ao casamento prematuro em troca de alguns bens ou de um dinheiro, e que acabam pensando que recebendo algum valor
e tirando aquela criança de casa, aliviam alguma parte das suas despesas. Porque tirando uma criança, se calhar é um pai que tem por aí 5 filhos, se sente sufocado com as despesas que ele traz e olhando para aquilo que é a sua situação de condição financeira. E quando tira aquela criança de casa, ele entrega posso dizer, a um estranho ou abusador, porque, por sua vez, vimos que é alguém com uma idade suficiente para perceber que isto não é correto, que unir-se com uma rapariga menor da idade. Mas, porque o pai também acaba, achas que vai se aliviar daquelas despesas e acaba sacrificando aquilo que é o futuro daquela criança, interrompendo aquilo que são os sonhos dessa rapariga e pondo também a saúde e o bem-estar em risco dessa rapariga. Bem, achas que a falta de informação também pode ser um fator que contribui para que haja a existência de uniões prematuras, principalmente nas zonas recônditas? Claro que sim, porque existem aqueles pais que, bom, precisa serem estimulados para poderem perceber qual é a consequência que, submetendo as suas filhas a um casamento prematuro, o que é que no futuro isso vai dar. E em algum momento não valorizam, não sabem valorizar aquilo que é o futuro dos filhos, não olham isso, se calhar é porque eles são pais que não estudaram. Alguns olham para essa parte. Tipo, eu não estudei, estou aqui a viver. Então, meus filhos também, escola para mim não tem nenhuma importância. Então, acabam sacrificando as raparigas, submetendo nas relações prematuras. Então, acredito eu que, tendo informações, esses pais, vai acabar por abrir a mente deles e poderem perceber o que é casamento prematuro e o que é essa criança que pode ter no futuro, que é a formação delas quando estiverem saudáveis e estudando, vão garantir aquilo que é o futuro delas. Ok? E tem-se dito que a prática da cultura do rito de iniciação contribui fortemente para as uniões prematuras. Isso é uma afirmação verídica? É algo verdadeiro? Bom, no meu ponto de vista, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque apesar de ser uma cultura que vem desde não sei quando, que crescemos também encontramos e ainda continua, mas eu acredito mesmo que traz um impacto negativo no seio da rapariga. Porque os ensinamentos que lá trazem, no meu ponto de vista, não é como é que certas informações não são tão adequadas para uma rapariga. Imagine, dizem, eu digo que dizem, porque nunca participei, a minha cultura não é assim, né? Mas eu ouço dizer que ensinam como tratar o homem, ensinam que não pode negar o homem, se for uma menina, porque já donzelou, né? Se já donzelou, dizem que já é uma mulher, então não pode negar o homem quando lhe aproxima, porque ela já é crescida. Mas eu digo que não. Hoje em dia temos meninas de 12 anos, 11, que já donzelaram. Então não vou considerar essa menina de 11 anos, 12 anos, que é mulher. Então, para mim, os ensinamentos que lá tem, alguns ensinamentos, não são corretos, não são adequados para essa idade. Porque quando dizem que não pode, você já é mulher, não pode negar o homem, essa rapariga, depois de sair dos ensinos que lá teve com as pessoas mais velhas, ela sai e quer implementar aquilo que foi dito. Ok, então sendo assim, pode-se perceber que há uma má percepção da transmissão da informação. Isso porque, como a nossa convidada aqui esteve a dizer, após a saída do ritual, as raparigas elas já querem implementar tudo aquilo que elas aprenderam durante as cerimônias de rito de iniciação. Então, aí seria a má percepção da transmissão da informação. Porque elas até podem receber aqueles ensinamentos, mas aquilo é preparação para uma vida marital, uma vida futura que ela poderá ter no percurso da sua vida.
Chegamos aqui a falar das causas da união prematura. E quais seriam as consequências da união prematura? Hum, Falando das consequências da união prematura, temos várias. Primeiro, podemos olhar para o bem físico, né? Da mesma rapariga. O aspecto psicológico, violação dos direitos da mesma rapariga, abusos sexuais, que essa rapariga também poderá sofrer dentro dessa união prematura. Violência doméstica também poderá ser uma das consequências no meio disso. Por quê? Quando falo do bem-estar de saúde, eu refiro a... Temos essa rapariga adolescente, primeiro, ainda não está preparada fisicamente para poder exercer uma atividade que não vai de acordo com a idade dela. Quando falamos também do abuso sexual nessa rapariga, se ela está submetida a uma união prematura, vemos mais que tem sido com pessoas de uma idade muito maior que ela. Essa pessoa poderá lhe submeter a abuso sexual, posso dizer todos os dias, está lá com ela. Então, isso pode comprometer aquilo que é, ou pôr em risco aquilo que é o bem-estar de saúde dela. E também, essa rapariga pode engravidar e o organismo não está preparado, não tem capacidade de carregar uma outra vida, não é? Porque primeiro o organismo dela está em fase de desenvolvimento, não é? Mas terá que ser interrompido porque tem que carregar uma outra vida. Então, no fim de tudo isso, se está grávida, poderá perder a vida no parto, poderá contrair fístulas no parto, sim, porque a idade não permite. Ou seja, a união prematura é um mal que muito afeta a nossa comunidade e tem várias consequências na vida da rapariga, consequências estas que podem contribuir também para a baixa economia do nosso país. Temos raparigas que casam muito cedo, melhor dizer. Com certeza essas raparigas não poderão estudar e não teremos futuras ministras, futuras doutoras. Isto também pode contribuir significativamente para a baixa economia do nosso país. E o próprio desenvolvimento também do país, porque se temos empresárias que contribuem em alguma coisa, essas empresárias porque estudaram, estão bem. Então, essa rapariga que está a ser submetida a uma união prematura compromete aquilo que é o sonho dela, aquilo que é o futuro dela. Daqui para não passar mais lá, pela eu vou gritar. Eu já vi Ivana fazer isso. Tipo, um microfone dividir dois convidados. Bom, visto que somos seres humanos e estamos incluídos dentro de uma sociedade, eu gostava de saber se é que já presenciaste um caso vivo de uma união prematura. E se é que já presenciaste, qual foi a sua ação perante essa situação? Com certeza já presenciei vários casamentos prematuros ou uniões prematuros, para bem dizer. Acredito que cada um de nós tem no seu bairro, ou no seu vizinho, ou na sua família, existe esse tipo de casos. Então, são casos que convivemos com eles na sociedade. Então, sendo eu uma cidadã que estou lá inserida na sociedade, o meu contributo é um pouco difícil, né? Porque ainda não é bem visto com alguns pais. É difícil eu encontrar uma união prematura
eu chegar lá e dizer, você se envolveu porque você ainda é adolescente, o seu lugar não é aqui, devia estar em casa, não sei o quê. É um pouco chato. Primeiro, minha própria rapariga, se ainda não tem noção do que união prematura pode jogar mal. Mas para o bem-estar dela e o desenvolvimento do nosso país, não deixo de alertar que não deveria estar aqui, ou pelo menos se estás aqui, que estude, que continue com o seu sonho, nada está perdido, seja aqui tudo bem, mas tens que continuar a estudar para poder se formar. Se você hoje assiste ministros, se você hoje tem uma professora na escola, é porque ela estudou e formou-se. Então, você também não está fora disso, também ainda há tempo para poder concretizar aquilo que é o seu sonho. Continue a estudar, mesmo tendo bebê, peça alguém que fica com seu bebê e que continue a ir para a escola. Pode ir para a escola à noite para conseguir estudar e amanhã garantir aquilo que é o bem-estar e futuro dessa própria criança que surgiu no meio de união prematura. Visto que já temos uma lei que proíbe, ou seja, que condena essa prática de união prematura, também podemos denunciar os nossos líderes comunitários ou as esquadras mais próximas. Claro que sim, claro que sim. Eu tenho apelado muito à comunidade, à família, à própria rapariga, para poder denunciar esse tipo de casos. Apelo mais na parte da própria rapariga, apelo em que sentido? Existem raparigas que ainda não entendem o que é união prematura. Ela olha para isso como se fosse algo normal. Então é preciso que embotamos aquilo que é uma mensagem, né, que tem a ver com a desvantagem de união prematura. Então, difundindo essa informação para essa rapariga, ela por si poderá perceber, se por acaso existir alguém que lhe submeta a isso, ela poderá ter em seu conhecimento que não, mas eu fui dito que união prematura não é bom, se eu for a me meter a isso eu não vou poder estudar, isso está a violar os meus direitos, eu ainda não tenho essa capacidade de assumir um lar, não tenho a capacidade de assumir uma união maritalmente, então o meu lugar é na escola, eu tenho que estudar para poder me formar. Então, surgindo alguém, ou que seja um pai, também porque existem aqueles pais também que submetem as suas raparigas a esse tipo de coisa. Então, ela que não tenha medo de denunciar, mesmo que seja o pai. Primeiro, se for o pai, ela tem que dizer, pai, isso não está correto, eu ainda sou menor, meu lugar é na escola, eu tenho que estudar para garantir o meu futuro. Então, se for um pai que lhe obriga, porque existem aqueles pais que dizem, se você negar de fazer o que está a dizer, vou lhe tirar de casa. E ela, quando nega, acaba lhe tirando de casa. Ela que não tenha medo do pai fazer isso. Se o pai fazer isso, que saia para... Se tem medo de ir denunciar nas estruturas comunitárias, pode ir mesmo na sua escola, falar para o seu professor, falar para o seu vizinho, que meu pai está me obrigar a fazer esse tipo de coisa e eu não aceito fazer isso, aí eu ainda sou menor. Com certeza é importante aí a denúncia dos casos da união prematura, as uniões prematuras, que é um mal que muito, mas muito preocupa a nossa comunidade. Admira, infelizmente, estamos bem mesmo no final do nosso programa. Vamos aqui passar a palavra à nossa convidada para deixar ficar apelo para a nossa comunidade em torno desta temática que muito, mas muito preocupa a nossa comunidade. Em forma de apelar à comunidade, apelo aos pais cuidadores, apelo à família em geral, apelo à própria rapariga que não aceitem que denunciem todo tipo de caso de união prematura. O pai, primeiro, porque ele que é cuidador dessa rapariga. Então, se for ele a fazer isso, essa rapariga, onde é que irá? O local mais seguro do mundo que essa rapariga deve se afugentar de todos os males que existem no mundo é dentro da sua própria casa. Agora, se são os próprios pais que se submetam a ela, a um casamento ou união prematura, ela vai fugir para onde? Se as pessoas ou a sociedade deve ajudar, primeiro tem que olhar
para os próprios pais. Primeiro começa em casa, para depois... é como se estivesse a dizer, para o seu bem-estar, primeiro é você. Depois, os outros vão dar seguimento daquilo que você mostra. Então, se o pai mostra um comportamento inadequado para próprias dores, estão ali ao redor das nossas casas, da nossa comunidade, até os professores que abusam das nossas raparigas, o que é que vão fazer? Também não dar continuidade daquilo que o próprio pai faz. Então, eu apelo à comunidade em geral que denuncie esse tipo de caso e que também não façam, porque esses casos vemos mais que não é alguém estranho que vem. Vamos perceber que é um vizinho, é um comerciante do bairro, só porque tem dinheiro, acha que pode comprar futuro de uma rapariga. Para mim, eu chamo assim. Então, eu apelo à comunidade em geral, os pais e a própria rapariga que não aceite, que seja determinada, que negue esse tipo de situação. Muito obrigada, nossa convidada, por ter aceito o nosso convite para juntos aqui abordarmos em torno desta temática esta que muito preocupa a nossa comunidade. De igual modo, agradecer ao amigo telespectador que também esteve ligado a nós e mais uma vez, se ainda não é subscrito ao nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar a par de todos, mais de todos os conteúdos do nosso canal. Nós tivemos como tema uniões prematuras. Esperamos aí que o nosso querido telespectador tenha aproveitado este tema e tenha saído aí com um aprendizado que a nossa convidada aqui deixou. O programa de hoje esteve a cargo de mim, Filomena Zeca e Admira Madel. Voltamos a ver na próxima oportunidade, se assim o senhor do seu permitir.